estudante! Eu sou a professora Renata e hoje vamos iniciar a disciplina Técnicas e Estratégias de Organização. Seja bem-vindo à nossa disciplina. A nossa primeira competência é conhecer os assuntos relacionados aos serviços da Secretaria Escolar. Nessa competência, vamos discutir sobre a Secretaria Escolar e os seus membros, documentos relacionados aos estudantes, relacionados aos funcionários e a rotina administrativa da organização. E vamos falar também do levantamento da providência dos estudantes para a formação de dados estatísticos e as atribuições da Secretaria Escolar. No nosso encontro de hoje, vamos focar na Secretaria Escolar e vamos adentrar a escola através desse espaço. Então, nossa aula será sobre esse setor, que é de suma relevância para a unidade escolar. Vamos conhecer mais aspectos sobre a Secretaria Escolar e os profissionais que atuam na escola. Você já parou para pensar qual o papel da Secretaria Escolar na unidade escolar? Pensar um pouco a importância desse setor é muito significativo para a prática de vocês. Então, sobre esse ambiente de trabalho, você já pensou como ele se organiza, como ele seria, como esse espaço está localizado na instituição e qual a importância também dessa infraestrutura, desse setor, de como ele está destinado para uma qualidade do trabalho. Então, a organização do espaço de trabalho, ela deve atender às atribuições desse profissional. Como assim? Como é que a gente pensa nesse ambiente? Tem que ser um ambiente que esteja relacionado a todas as atribuições, as funções desse profissional. Então, é um ambiente que tem que ter um mobiliário, tem que ter mesas organizadas, armários, materiais que viabilizem esse processo. Então, a questão do espaço, da organização e do trabalho está relacionado às atribuições do secretário escolar. Não tem como a gente dissociar esse profissional desse ambiente qualitativo para assim ele conseguir exercer suas funções. Essas questões elas estão interligadas e vão repercutir diretamente na qualidade desse trabalho. Então, estudante, é essencial manter um ambiente propício para poder atender essas atribuições e ter uma organização que tenha um funcionamento, uma gestão qualitativa. Mas como? Como é que a gente pode garantir? A gente tem que pensar nessa disposição funcional, como a gente viu lá no nosso caderno, e a qualidade desse material, como a gente falou. Então, uma secretaria, ela não deve ser um espaço bagunçado, empoeirado, escuro, tem que ser bem arejado, bem iluminado, tem que ter gaveteiros com chaves, equipamentos conservados e pensar também qual é a localização desse lugar dentro da instituição, já que ele é um ambiente que acolhe a comunidade escolar. Todos os funcionários da escola também acessam esse espaço. Alguns documentos eles são restritos ao cuidado do secretário, esse profissional, por isso que a gente também fala muito que ele é um guardião de alguns documentos e de todo o histórico da instituição. Como a gente viu lá no nosso caderno, são muitos documentos e muitas atribuições e responsabilidades. Então, os profissionais da secretaria, eles são profissionais que acabam tendo diversas funções dentro da instituição e eles precisam ter um perfil para poder ocupar esse cargo. Eles exercem funções administrativas e nas escolas públicas, por exemplo, eles são agentes públicos que exercem muitas atividades burocráticas, mas eles também atuam como cidadãos, porque eles buscam atender necessidades e fazer valer o direito do cidadão, o direito público da sociedade civil. Então, a gente também pensa, qual é o espaço que esse profissional atua? O secretário escolar ele só atua na instituição pública?
Não, a gente viu que não. Então, esse profissional, ele atua em escolas públicas e privadas, em instituições confessionais, filantrópicas, centros de formação profissional e outros órgãos do sistema e da rede de ensino. Vamos lá, estudante, pensar um pouco. Você sabe por que vários teóricos dizem que a secretaria escolar é o coração da escola? O motivo é que grande parte dessas ações burocráticas, administrativas, de apoio pedagógico, estatístico, recursos humanos, elas ocorrem sob a coordenação da secretaria escolar. Então, é capaz de atender às necessidades do público, tanto interno como externo à escola. Então, esse espaço, esse setor, ele é visto como esse coração da escola, porque ele tem uma função vital dentro da unidade escolar. Aí pensamos, como garantir que essas ações elas sejam realizadas de maneira eficiente, eficaz? Como é que a gente pode garantir? A gente tem algumas palavras centrais que norteiam a secretaria escolar e o trabalho desse secretário escolar. Vamos pensar agora essas palavras: organização, planejamento, sistematização, simplificação de processos, gerenciamento das atividades e dos dados de estudantes e também uma boa interlocução com os diversos setores. Se a gente pensar numa árvore, essa árvore ela é formada por várias partes. A raiz, o caule, as folhas, os frutos. Então, essas partes, elas têm essa importância vital, mas elas dependem uma das outras. Então, a gente pode pensar dessa forma, fazer essa analogia. Uma parte necessita da outra e elas estão interligadas. Então, para a gente ter uma qualidade do trabalho da secretaria escolar e do secretário escolar, de uma maneira eficiente e eficaz, a gente tem que pensar nesse conjunto, nesses fatores. Então, volta lá para o e-book depois, para o nosso caderno, acessa o material complementar e vê a importância dessa discussão para a gente pensar um pouquinho sobre esse espaço e como é que o secretário escolar ele vai conseguir realizar tantas atribuições dentro de cada unidade escolar. A secretaria, ela deve ter em mãos leis, estatutos, portarias, regimentos, matrizes curriculares e outros documentos. Lá no nosso material complementar, tem alguns exemplos desses documentos que fazem parte do cotidiano e da rotina desse profissional. E esses documentos, eles norteiam os serviços prestados pelo secretário, pela secretária escolar. Então, a gente viu lá no nosso caderno da disciplina que é uma diversidade de documentos e esses documentos eles vão variar de acordo com cada instituição, assim como o setor da secretaria escolar. A gente hoje está aqui adentrando nesse setor da escola, mas a gente também tem que ter esse cuidado de pensar que cada unidade escolar tem a sua cultura organizacional e tem uma secretaria que vai caminhar de acordo com a rotina de cada instituição. Então, não é igual. A gente vai, em cada unidade escolar, encontrar uma secretaria e um setor diferente que tem a ver com a cultura de cada organização. Os profissionais que atuam na secretaria, eles devem ser capacitados, além de ter um perfil próprio. Se a gente chamar um secretário ou uma secretária escolar para conversar um pouquinho, a gente vai perceber que eles têm um perfil próprio que lidam diretamente com a organização, com documentos, com a questão burocrática, porque eles precisam executar esses trabalhos que vão puxar muito dessa dinâmica desse profissional e também precisam lidar com questões que aparecem no cotidiano da relação. Então, de modo que simplifique processos e métodos, aproveitando e motivando a equipe que está ali na secretaria escolar, que não é feita só por esse profissional.
Ele precisa otimizar tarefas administrativas e também ter um perfil de diálogo e ter uma boa inter-relação com as pessoas que compõem a unidade escolar e também a comunidade externa. Então, a gente identifica que uma organização apropriada, quando os profissionais da secretaria escolar, eles sabem exatamente suas funções, a gente pode pensar o seguinte: o que esse profissional ele precisa ter em mente, o que deve ser realizado, quando fazer, como fazer e por que fazer. Novamente, estudante, o que deve ser realizado, quando fazer, como fazer e por que fazer. Então, esse profissional, se ele tiver em mente, se ele tiver um bom planejamento, ele vai com certeza conseguir realizar um trabalho qualitativo. Então é isso, né? Pensar as possibilidades, a equipe de trabalho, ter uma disciplina, qualificação, cordialidade para lidar com o público. E o público, ele é a prioridade para esse profissional. Ele tem que ter esse olhar atento, essa escuta e esse cuidado, porque ele lida diretamente com o público. É esse lugar de passagem, né? A secretaria escolar, ela é o carro-chefe, é a entrada até a instituição escolar e também é onde transitam as pessoas que compõem a unidade, a comunidade escolar como um todo, como a gente já colocou. Então, a gente finaliza a nossa primeira aula hoje e eu espero que vocês continuem realizando a leitura do material, acessando todos os materiais. Caso vocês tenham dúvidas, estamos aqui e podem contar conosco. Agradeço a atenção e até breve.